Estes são os passos de quem reconquistou tudo. Em primeiro lugar, reconquistei eu mesmo com Deus. Reconquistei a confiança de saber que só Ele que recupera tudo que foi perdido. Quando o choro é de dor, Deus também sente, e aí o agir de Deus em nossa vida, pois Ele começa a te mostrar a sua força, a sua coragem de seguir em frente e não desistir do amor dele ou da forma que Ele pode nos ensinar como e quando reconquistar tudo que perdemos, se é que realmente perdemos alguma coisa. Sei que a vida de Jó foi difícil enfrentar todos e ainda continuar amando a Deus e ainda continuar amando só Deus, quando em sua volta o mal estava a lhe irradiar com todo o poder de destruição, até mesmo do seu próprio corpo. Mas o importante é que dentro de seu coração já existia a reconquista do amor verdadeiro com seu Pai Celestial. Assim é a minha vida agora. Eu sei destas coisas. Não quero mais outros caminhos. Ou até mesmo o mesmo caminho que eu tinha antes de perder. É bom que entenda que quando perdemos é porque Deus já nos preparou algo maior e melhor. Então, aguarde até que Ele lhe conceda a bênção que você tanto busca. Estes são os passos de quem quer reconquistar ou continuar reconquistando tudo que é do amor divino. Esta sim é a verdadeira reconquista, é saber que ainda em vida voltei a morar com Deus. E novamente, e saber que o tempo todo estou pisando em solo sagrado. É ter a certeza que sim, já é a terra prometida por Deus. Se eu não consigo reconquistar aqui no meio de tudo, de todas estas coisas, como vou me comportar quando Deus me pôr para caminhar ao rumo do paraíso, aonde não haverá nenhuma escravidão e apenas o brilho, luz e o amor eterno de Deus? Como? Quando Deus me colocar a andar no meio de tudo e de todas as coisas celestial, como que eu vou me comportar? Qual que vai ser o meu agir? Como que eu vou fazer de agora em diante se os meus comportamentos não são conforme eu quero reconquistar tudo? E após eu reconquistar, o que eu estou fazendo hoje para permanecer sempre reconquistando? Já que é possível todas as coisas acontecer, porque você passou a amar a Deus, você passou a encontrar, em primeiro lugar, reconquistei eu mesmo com Deus. Então, era uma das coisas mais impossíveis de acontecer? Sim. Eu não tinha fé, eu não acreditava em nada, quanto mais iria acreditar em Deus. Mas em nossa vida, as coisas vai tomando rumo, vai tomando sequência e você vai entendendo o seu potencial no mundo que você vive e da forma que você quer viver. Mostrar sua força e não desistir do amor dele, isso é um dos fatores principais para quem quer reconquistar tudo. E a segunda opção, você não precisa preocupar com o que você perdeu. Você só precisa se preocupar de não perder novamente o seu amor com Deus, porque Ele vai reconquistar todas as outras coisas. Assim como foi com a minha família. Tudo se perdeu. Eu perdi tudo. Não tinha mais nada, não tinha o que eu fazer para poder reconquistar o amor da minha família. Eu não sabia nem por onde começar e como começar uma coisa que não estava dentro de mim.
Não estava dentro do meu conhecimento, dentro do meu comportamento de um homem que era mal o tempo todo. Mas quando Deus, em sua volta, está lhe preparando, então, meu amigo, não tem como você fugir do que Deus prepara para você. E se é Ele que está preparando, então você pode ter certeza. Você não perdeu foi nada. Lembra que eu falei aqui? Será que realmente perdemos alguma coisa? Então não perdemos. Por que não perdemos? Você só vai perder de verdade se você desistir, se você parar, se você não lutar mais pela sua família, se você não lutar mais, se você realmente, acabou, já era. Aí você sai daqui, vai viver a vida, vai viver com outra pessoa, vai se entregar para outro amor, aí sim, aí acabou. Aí você vai ter que começar tudo de novo. E ao mesmo tempo, o cuidado de você não repetir novamente tudo que você fez com a mesma família, né? Mesmas coisas sempre. Então, reconquistei eu mesmo com Deus. E a minha confiança de saber que tudo que eu perdi, Ele me daria de volta. Eu esperei. Eu aguardei ansiosamente, sim. Muitas vezes eu procurei, eu mesmo voltei para ver se a gente tinha condições de voltar, de continuar. E simplesmente eu pude perceber que eu tinha que aguardar mais um pouco. E durante esse tempo que eu estava aguardando, eu permaneci em orações. Eu permaneci dentro das provas, eu fui para as provas, mas eu quis me manter forte. Eu queria saber como seria o meu comportamento no meio de tudo e de todos. Eu queria ver como que eu iria me comportar, já que eu estava sozinho, não tinha ninguém. E como que eu iria me comportar se eu fosse num forró para dançar? Eu ia ser fiel à minha esposa, mesmo a gente brigando, mesmo a gente separado, eu ia continuar sendo fiel, eu ia respeitar ela, mesmo estando em lugares alheios. Sim, eu consegui. Eu achei que era impossível, mas consegui. Então isso foi a prova. Eu fui para dentro da fornalha e lá eu pude perceber a facilidade que temos e como que as coisas acontecem tão facilmente para você ir mesmo e não querer mais voltar para reconquistar nada do que foi lhe tirado. E sem você perceber o porquê e o motivo foi lhe tirado tudo. Por quê? Já que Deus disse que o que Ele constrói não pode o homem destruir. Onde Deus coloca a mão, a gente não pode destruir. A gente não pode destruir o que Deus reconstruiu. Se realmente é isso, então por que que eu deixei cair em tentação? Por que que eu procurei eu mesmo com as minhas próprias mãos os lugares arejados? Por que que eu não fui um pouquinho mais forte de esperar Deus me devolver o que já era meu? O que já era, o que Ele já tinha preparado para nós? Essa aliança eterna, ela é através do que você sente com Deus, gente. Do que você preparou seu coração para poder andar ao lado de Deus. Você não pode sair a porta fora e na primeira opção que aparecer, a primeira direção que os seus olhos olhar, o primeiro sentimento que você sentir, a primeira oportunidade que aparecer, se sente um vagabundo, um ordinário, uma pessoa sem caráter, sem ética, sem honra, sem moral de poder falar abertamente o que Deus através de ti poderia falar. Se você não tem a casa limpa, não tem honra de Deus estar dentro da sua casa. Se ela não está limpa, se você não conseguiu vencer os seus desejos sexuais, se você ainda é cheio de malícia nas suas mentes, se você não conseguiu se pôr à prova de falar, não, eu não preciso disso, se você não atravessou a escuridão, se você não entende o que é um breu, o que é tenso, parece que você pode tocar, se você não entende essas escuridão, então você vai estar sempre vivendo alguma coisinha, sempre vai estar um passo atrás de você mesmo, você sempre vai voltar para trás. E não foi isso que Deus preparou para nós.
A reconquista está dentro de tudo aquilo que você já sabe que você viveu e que você está vivendo e pode viver a qualquer momento novamente. Mas aí é que está a verdadeira reconquista. Você passou a ver o que você nunca tinha visto. E aí você passou a lutar por coisa que você nunca lutou na sua vida. E da mesma forma você passou a valorizar os mínimos detalhes, os melindrosos de como é tão fácil viver uma vida alheia, porque é à mercê do que você caminhou, seus passos, caminhou sua mente, caminhou seu sentimento, seu coração, o seu olhar, o que você alimentou, um copo que sempre já esteve cheio de coisas e milhares de coisas dentro de nossa mente que são capacitadas de fazer viver uma realidade. E acaba que você vive aquilo que você tanto pensa, você vive. Então você pode pensar as coisas divinas, para que você então passe a ter a cultura, ter a ética e a força de vontade crescendo a cada dia dentro de você, de querer viver tudo aquilo que não precisa. Mesmo que você vá, mesmo que você sente de um lado de um ladrão, você não vai ser ladrão. Mesmo que você esteja ao lado de uma prostituta, você não vai ser prostituta. Mesmo que você veja a grandeza da facilidade de você se entregar, você não vai se entregar. Essa que é a reconquista. Você não vai conseguir, porque gente, como que Deus conversa com nós na nossa mente? Eu não tenho como explicar essas coisas. É grandiosa. Você vai entender se você estiver buscando Deus mesmo. Se você estiver incomodando Deus mesmo para que tudo que você perdeu, Ele lhe entregar nas suas mãos do jeito que estava, aos seus cuidados, para que você não deixe mais essa aliança ser quebrada, destruída. Então a primeira aliança é você e Deus. A segunda aliança é você e sua família. Você e você, terceira aliança é você e sua família. A quarta aliança é você e o mundo inteiro e tudo à sua volta. Então não tem muita conversa. Não tem muita escolha não. Viver Deus é você entender que você precisa ser transformado da água para o vinho. E ninguém vai transformar você. Não precisa. Não precisa de você procurar informações, não precisa de você buscar coisas, não. Você vai direto ao Pai, entra dentro do seu quarto, lá se tranca e conversa direto com o Pai. E ali Ele vai ver o que você está passando, Ele vai avaliar o que você vai fazer daqui a alguns segundos ou daqui a alguns dias. Ele já vai saber o que você vai fazer daqui a uma semana ou daqui a um mês. Ele sabe o que você vai fazer. Aí é que está. Você quer que Deus reconquiste tudo para você? Porque se você quer, Ele vai reconquistar tudo que você perdeu. Mas se você não quer, você vai ter que reconquistar você mesmo primeiro, para que então você reconquiste o seu amor com o Pai, para que as outras coisas então lhe sejam acrescentadas quando Ele entender que você realmente mudou da água para o vinho. Assim Ele me devolveu a minha família, já que a gente já havia tempos que estávamos brigados, não separamos, né, no papel, mas houve uma separação de corpo, quase uns 8 meses, e eu dormia nos meus empregos, eu vivia para lá, mas sempre vinha a tentar reconquistar da minha forma, do meu jeito. Até que eu percebi que do meu jeito era muita guerra para se enfrentar. Então eu esperei ansiosamente que Deus reconquistasse o coração dela, e toda vez que ela vinha à minha mente, eu só orava a oração do Pai Nosso. Toda vez que eu imaginava, que eu pensava na minha esposa, eu rezava a oração do Pai Nosso. E assim eu aguardei ansiosamente. Quando eu vinha para trazer a minha obrigação de pai, trazer o dinheiro para ajudar nas coisas, eu nunca deixei de faltar nada. Então toda vez que eu vinha, a gente conversava muito pouco, e ali, porta fora, eu saía novamente. E na minha vida eu procurei as melhores coisas. Eu voltei a lutar, eu voltei
Aí eu comprei um violão, fui tocar violão, eu fui aprender a treinar aula de violão, então eu ocupei a minha vida o máximo que eu pude. E os lugares alheios que às vezes eu ia para me testar, para saber se eu estava forte, para ser fiel, eu me pus à prova para entender o meu potencial. E aí eu descobri que eu era forte pra caramba e eu poderia ser muito mais forte do que eu imaginava, aceitando com que Deus reconquistasse tudo na minha vida sem precisar eu ir lá e reconquistar. O tempo de Deus é através da sua fé. Pode ser que a sua fé é igual de general, hoje mesmo tu tem tudo de volta. Se não, até você reconquistar você mesmo com Deus e as outras coisas que será acrescentado. Com Deus. Abraço. Felicidade.